Alexandre Ramos, que é graduado e tem mestrado em História pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e atua aqui na educação do Paraná, na cidade de Campo Mourão. Professor, é um prazer tê-lo aqui conosco, né? E assim, tá dentro desse entorno aqui da faculdade é muito proveitoso também para escutar, né, as vivências desse contorno dessas narrativas múltiplas que a gente está tentando dialogar aqui nesse trabalho, né? Obrigado pela oportunidade. Sempre gosto de, assim que possível, me envolver com a universidade, estar dialogando com o pessoal da universidade. Estive recentemente com vocês aí na atividade do programa da residência pedagógica, né? Encerramos Sim. o último edital e agora estamos aguardando o próximo, mas sempre mantendo o vínculo da escola com a universidade. Obrigado pela oportunidade de a gente trocar essa ideia aqui. A oportunidade é minha, né, professor, de aproveitar suas vivências. Então, vamos começar a nossa conversa, né? Que é, afinal, o objetivo aqui. Não é somente respostas prontas, como alguns teóricos falam que não é uma troca de receitas, né? De modelos prontos de ensino, mas de vivências múltiplas que podem nos ajudar nesse dia a dia da sala de aula. E a história pública surge para potencializar essas conversas, né? Então vejamos. É a questão do caráter humano do ensino, né? Dessa reflexão acerca dessas formações de professores. É, o senhor já experimentou trabalhar, né, dentro da sala de aula ou nessas formações que a secretaria nos fornece com a questão decolonial ou focada, né, nessa dimensão de trabalhar com os povos nativos? Bom, Daniel, assim, existe já um conjunto de atividades do Estado que procuram inserir a questão da história afro, das populações de origem africana, das populações indígenas também. Em termos de formação própria do professor, existe muito fortemente a atividade das equipes multidisciplinares. Toda escola do estado tem equipe multidisciplinar. Eu já fui por várias vezes membro das equipes multidisciplinares. Ano passado fui membro na minha escola. E durante a atividade da equipe multidisciplinar, os membros fazem cursos promovidos pela própria CED, sempre em formato remoto, então são cursos online, totalmente online, e rodadas de debate, de encontro, de discussão de texto na escola. Geralmente são 2 ou 3 atividades por ano de encontro de debate e discussão de texto. E a atividade que coroa depois é em novembro, quando a gente vai fazer alguma forma de apresentação ou de exposição na escola. Então, a questão da decolonialidade, ou de narrativas de povos que foram colonizados, né, ela está presente na formação do professor, ela está presente na nossa atividade em sala de aula também. O que não significa, por exemplo, que eu necessariamente utilize nas minhas aulas uma abordagem que seja decolonial. Aí vai ter toda a discussão teórica da decolonialidade, né? O meu ponto de partida, o meu ponto de saída, ele não é o da discussão da decolonialidade, ele é da discussão da anticolonialidade. Então, a minha abordagem em sala de aula, ela preza muito mais por dar voz para uma perspectiva anticolonial e antiimperialista do que para uma perspectiva decolonial, né? Por quê? Porque eu parto de uma premissa fundamental que é a compreensão da totalidade, que é o vínculo com a totalidade. Eu ainda tenho, talvez eu seja antiquado demais, mas ainda tenho essa pretensão totalizante, de uma compreensão geral. E para isso, eu sinto que a abordagem que partisse de uma epistemologia decolonial, ela seria insuficiente para a formação dos meus alunos. Então, a gente trabalha com questões que se aproximam dos povos colonizados, sim. A gente adota uma perspectiva de respeito à diversidade e de luta anticolonial, só que não partimos de uma epistemologia que seja decolonial. Nem é a perspectiva das diretrizes estaduais da educação, né? Não é dali que a gente parte.
Entendi. E assim, já que a gente está partindo dessa premissa, né, da própria Secretaria de Educação, está nesse envolvimento com essas equipes multidisciplinares, é, em relação à questão da lei, né, a Lei 10.639 e a Lei Complementar em 2008, né, que incorpora a questão da cultura afro e indígena no ensino dentro da sala de aula. É, Existem formações específicas nesses cursos dessas equipes ou até mesmo projetos fora, né, do entorno do entorno do 20 de novembro, né? Que muita gente pensa que é só centralizar em novembro e pronto, acabou, né? Vamos lá, em relação à nossa formação, Daniel, eu digo assim, ela já foi melhor, viu? A nossa formação no estado do Paraná já foi melhor. A gente teve momentos aí anteriormente em que os professores de história se reuniam fisicamente por núcleo, em que se trazia figuras da universidade para dialogar presencialmente com a escola. Atualmente, a nossa formação, fora da equipe multidisciplinar, ela tem sido muito voltada para discussões metodológicas, e não teóricas, e não epistemológicas. Então, eu sinto que tem se estabelecido um retrocesso em relação à construção da formação do professor, dentro das questões envolvendo tanto a lei quanto o ensino de história da África, por exemplo, o ensino de história dos povos indígenas. Como professor, quando eu entro em sala de aula, atualmente eu entro com um planejamento que não fui eu quem elaborei. O planejamento ele tem sido feito cada vez mais de forma centralizada por Curitiba. Então eu não consigo fazer a seleção e o planejamento do encaminhamento dos conteúdos de uma forma que mantenha coerência com o todo do curso. Eu tenho que pegar um curso que vem para mim semi-acabado, que vem para mim semi-pronto. O resultado disso é que muitas vezes o trato dessas questões elas se revestem de uma certa artificialidade. O ensino de história da África, o ensino de história dos povos nativos americanos, eles muitas vezes ele aparece como que um alienígena no planejamento. Então, acredito que trazendo um exemplo fica mais fácil, né? Eu estou lá trabalhando história antiga com o primeiro ano. Estou trabalhando civilizações agrícolas. Com o primeiro ano, você vai lá no primeiro trimestre, trabalha a civilização chinesa, a civilização indiana, a civilização mesopotâmica, as civilizações mesopotâmicas, né, as civilizações do Egito. E, de repente, eu me vejo trabalhando o reino de Gana no medievo. Então, existe aí uma perda de continuidade narrativa. Não se tem mais um vínculo com a totalidade. Então, o que eu, como historiador e como professor de história, preferiria fazer? Trabalhar com o Reino de Gana no momento em que eu estivesse trabalhando com o desenvolvimento das civilizações muçulmanas no norte da África. Explorar a relação entre os povos muçulmanos do norte da África, o Reino de Gana, a região do Sahel, o comércio ali na África subsaariana, o comércio de sal, o comércio de ouro, o comércio de escravos, de pessoas escravizadas. Então, para mim, o que faria mais sentido? Isso. Mas qual que é a estrutura da disciplina? A estrutura da disciplina joga o Reino de Gana lá junto com quando o aluno está discutindo a formação da civilização egípcia. Dá a impressão que quem produziu esse planejamento pensou, agora eu tenho que falar de uma coisa da África subsaariana. Vou jogar o Reino de Gana no século VIII, no século IX aqui. E tem um deslocamento aí. Então, eu sinto que a gente precisa avançar muito, tanto no planejamento das atividades, para que esse estudo das civilizações africanas, da história da África, para que esse estudo dos povos americanos, ele não fique deslocado do conjunto da disciplina, entende? E, nesse aspecto, a atuação do professor hoje é muito limitada, porque não sou eu que faço o meu planejamento. Eu pego um conteúdo que vem pronto, e eu organizo a minha atuação dentro daquele conteúdo. Então, como que eu vou fazer o recorte dentro desse conteúdo que está pronto? Qual que vai ser a estrutura da disciplina que eu vou dar? Como que vai ser a aula que eu vou montar? Agora, o conteúdo não sou eu que seleciono. A forma como esse conteúdo vai ser apresentado não sou eu que seleciono.
Então, a gente tem limitações e, tentando me ater mais à sua questão, né, tem ocorrido um retrocesso em relação à nossa formação. Nossa formação tem sido cada vez menos teórica e mais metodológica. Então, a gente está discutindo todo dia, nas nossas formações, metodologia ativa, e as questões epistemológicas elas têm sido deixadas de lado e as questões historiográficas têm sido deixadas de lado na nossa formação de professor também. Então, acaba ficando na equipe multidisciplinar. O lugar onde se debate hoje entre os pares, ensino de história da África, história dos povos americanos, é dentro da equipe multidisciplinar, e a equipe multidisciplinar é muito limitada, porque a maior parte das atividades é remota, então eu não tenho um encontro com ninguém. Apesar do material ser bom, é só leitura de material e assistir vídeo, e resolver questões de múltipla escolha no final da unidade. Entendi. É difícil, né? A situação parece que vai ficando pior. Mas, já adiantando, né, uma outra pergunta que eu iria fazer mais à frente, já que você falou a respeito de metodologias ativas, existe alguma dessas metodologias que impõe-se, né, pela secretaria? Existe casos de secretarias aí afora no Brasil que elas já colocaram até como legislação da própria SED, né, que não pode haver o ensino tradicional, tem que se trabalhar metodologias inovadoras todos os dias na sala de aula. Funciona essas metodologias que a SED impõe para a gente como professor? Se funciona, de que forma, né? Se não funciona, né? É, qual metodologia você enxerga que encaixaria melhor dentro das suas perspectivas, por mais que você não tenha autonomia? Nossa, eu fiz 4 perguntas em uma coisa só. Mas eu entendi mais ou menos o norte, né? Falando da questão metodológica, uso de metodologias ativas e qual que seria o caminho mais ou menos a seguir. Te Isso. falar, Daniel, eu sou limitado. Eu sou um cara muito limitado e eu reconheço as minhas limitações. Eu sou um bom professor aulista. Eu sei dar aula com tranquilidade. Agora, isso não significa que o fato de eu saber dar aula produza o melhor resultado possível com os alunos. Eu venho de uma geração de historiadores que, na sua formação, tiveram pouco apreço pelas disciplinas pedagógicas. Quando eu olho para a minha grade, lá no curso que eu me formei lá atrás, eu peguei um período de transição. Eu não tive história da África. Eu não tive história da África nem como optativa na minha faculdade. A grade ela mudou. Eu fui a última turma dessa grade, depois já veio uma grade nova que contemplava a história da África, mas eu fui formado à antiga. A minha formação ela foi uma formação com toda a cara de bacharel. Só que como bacharel em história é desempregado no Brasil, se pendurou ali licenciatura. Então tinha um tempero de licenciatura, só que a carga era toda a cara de bacharel. Então, moral da história, quando eu vejo o meu repertório metodológico, ele é limitado. O meu ponto de partida, em termos de metodologia em sala de aula e de uma perspectiva de educação, é da psicologia histórico-cultural, é a partir das figuras já mais carimbadas de todas, que é o Saviani, que é o Vygotsky, que é uma proposta de ensino dialógico, que é tentar entender o meu aluno, identificar a zona de desenvolvimento real dele, identificar a zona de desenvolvimento potencial e agir na zona de desenvolvimento profissional, produzindo mediação entre esse aluno e um saber socialmente estabelecido. Eu faço isso como? Estabelecimento de diálogo em sala de aula. Então, as minhas aulas, elas são todas construídas em cima de diálogo, de uso de fonte, de uso de material, trago uma fonte, analiso a fonte com eles, dialogo, monto um esquema no quadro, trabalho o conceito, tento fazer o vínculo o tempo inteiro entre o particular e o geral, entre o local e o geral. É um esforço que eu faço de trânsito para que o aluno tenha uma compreensão de totalidade. O meu ponto de partida é esse. Trabalho em termos de metodologia ativa, vou trabalhar o quê? Vou trabalhar com storytelling lá de vez em quando. Não acredito na sala de aula invertida, por exemplo, como uma metodologia que funciona de fato, porque o engajamento dos alunos é muito baixo.
Então, em relação à metodologia, eu reconheço minhas limitações, mas eu sinto que aquilo que eu faço e sempre fiz funciona melhor do que o que tem sido proposto. Então, a minha posição é uma posição de uma abertura cética. Eu me abro à novidade, mas eu ainda permaneço cético a essa novidade. Eu não estou convencido de que ela funcione como deveria funcionar. Então, eu faço uma experiência aqui, uma experiência ali de teste, mas eu ainda mantenho um ensino que é o do dialogismo, que é o do Vygotsky, que é dali que eu parto. Com relação agora à ideia de metodologia ativa que vem da Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação ela tem martelado constantemente em nós a preocupação com o uso de metodologia ativa. Eu sinto que a sede está partindo de uma confusão ontológica. Assim. A sede precisaria definir primeiro o que é um ser humano e como o ser humano aprende, para depois pensar como que a gente vai ensinar esse ser humano. A abordagem que tem sido feita hoje nas nossas formações, ela é muito mais uma abordagem tecnicista. Então, qual é a técnica maravilhosa e mirabolante que eu vou aplicar em sala de aula que vai fazer todos os alunos aprenderem? Desconsiderando, por exemplo, que tem alunos que chegam para nós com problemas sérios de alfabetização. Tem alunos que passaram por uma inclusão muito deficiente no seu processo de formação, que tem uma carga enorme de dificuldades de aprendizagem e que agora estão em sala de aula com uma formação que foi deficitária até aqui e que eu jogar esse aluno no caldeirão de metodologias ativas não resolve o problema. Nós temos sido muito cobrados. Os diretores têm sido cobrados, os pedagogos têm sido cobrados, os professores têm sido cobrados. É assistido aula minha mensalmente. Não tenho problema com a presença do diretor em sala de aula, mas é algo estranho, tem um ar de fiscalização. Mensalmente é assistido aula minha, de vez em quando técnicos do núcleo vão lá para assistir aula. Sempre o discurso é: nós estamos aqui para melhorar, nós estamos aqui para o bem, nós estamos aqui para o progresso da educação. Agora, o que nos é oferecido como subsídio é insuficiente. As nossas formações hoje elas são basicamente estudo de metodologias ativas. De todas as metodologias ativas que eu tentei aplicar, assim, o que funcionou é limitado. E aí vem um outro agravante. Eu aparentemente estou só no pessimismo, né? Eu sinto que há margem para melhor, há possibilidade de melhor, mas a gente tem que ser concreto, a gente tem que partir da materialidade, poxa vida. Tem um agravante que é o enxugamento da carga horária, a compactação do currículo. No ensino médio, por exemplo, conteúdos que eu tinha 3 anos, com 2 aulas semanais para trabalhar, com as turmas do ensino médio agora eu tenho 2 anos com 2 aulas semanais. Eu preciso, com a minha turma de primeiro ano, no primeiro trimestre, começar com Revolução Francesa e terminar com nazismo e fascismo, pós-Segunda Guerra. Você sabe o que é? Você pegar uma turma de 40 alunos, com 2 aulas semanais. Em fevereiro, você está trabalhando com eles a queda da Bastilha. A queda da Bastilha. Janeiro, fevereiro, março, abril, metade de maio, final de maio, eu tenho que estar trabalhando com eles Segunda Guerra Mundial e dando a introdução da Guerra Fria. É impossível. Se eu separo tempo de aula para trabalhar com metodologia ativa, vou trabalhar com seminário, vou trabalhar com um aluno fazendo sala de aula invertida, vou dar um material para ele estudar em casa, ele vai estudar em casa, depois em sala só vai fazer a crítica à fonte, vou trazer uma fonte para trabalhar. No papel é muito bonito. Mas se eu fizer isso, o meu aluno ele vai terminar o ensino médio tendo visto menos de 15% do conteúdo que ele teria que ver. Eu não consigo. Eu gostava de trabalhar com resolução de exercício, com turma de ensino médio. Eu trabalho com alunos da classe trabalhadora. A perspectiva de empregabilidade desses alunos demanda que eles estudem. A ascensão social deles passa por fazer universidade. Então, eu preciso que eles tenham acesso a conteúdos
que vão cair no Enem, que vão aparecer no vestibular, que vão ser essenciais para a formação deles, para além da formação humana, para além da formação política, que eu considero primordial. Eu preciso garantir para eles uma formação de conteúdos que subsidie ele para o vestibular. Eu gostava de trabalhar com resolução de exercício. Passava um exercício, resolvia exercício, fazia exposição do conteúdo primeiro, depois exercício, depois resolução comentária de exercício. Eu não consigo passar exercício para os meus alunos. Porque se eu passar exercício para os meus alunos, o conteúdo fica para trás. Eu tenho uma responsabilidade, vem um planejamento para mim assim, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Cada aula tem uma atividade que é correspondente que eu tenho que passar em plataforma para os alunos, é a plataforma Quizzes. O aluno vai lá e faz a atividade de forma remota. São atividades bem simples. Algumas são boas, outras são ruins, tem de tudo, mas são atividades bem simples. E não são atividades com viés preparatório para a prova. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar aula 1, porque eu tenho que aplicar naquela semana a atividade correspondente à aula 1. Se eu não conseguir trabalhar a aula 1 com a atividade correspondente 1, na semana seguinte eu tenho a aula 1, atividade 1, a aula 2, atividade 2. E eu sou cobrado. Eu sou cobrado pelo pedagógico, que é cobrado pelo técnico do NRE, se não é feita a publicação das postagens, das atividades, se os alunos não ingressam na plataforma, se os alunos não respondem. Moral da história. A realidade do professor hoje, no estado do Paraná, é a realidade de estar algemado com um planejamento que não é dele e com uma carga de conteúdo que é avassaladora. Então, eu não consigo despender tempo de aula para fazer uma atividade com uma metodologia diferenciada, que realmente fosse trabalhada, que realmente desse tempo. Tem uma atividade que eu amava fazer com alunos de terceiro ano. Quando eu ia trabalhar de ditadura militar, eu pegava documentos da Comissão Nacional da Verdade, pegava relatórios, trabalhava com textos com os alunos, eles liam texto, faziam uma apresentação de seminário, era bem legal. Só tem um problema. Para fazer essa atividade, eu preciso de pelo menos 6 aulas. 6 aulas? 6 aulas é equivalente a um mês de aula. 6 aulas é absolutamente impossível eu separar 6 aulas para trabalhar de ditadura militar. Em 6 aulas eu tenho que ter trabalhado todo o período da ditadura, eu tenho que ter trabalhado Guerra Fria, eu tenho que ter trabalhado redemocratização. Então, a abordagem com metodologias, ela vai implicar, se eu for trabalhar com metodologias ativas o tempo inteiro, ela vai implicar num prejuízo de conteúdo para os alunos. Os alunos não vão ver conteúdo, vão ver uma fração do conteúdo. Então, a gente trabalha hoje, mas trabalha de forma limitada. E faz resistência o tempo inteiro. Faz resistência o tempo inteiro. Porque vem a pressão para que a gente use metodologia, a gente fala que a metodologia não funciona, faz um uso esporádico, mas a gente faz resistência o tempo inteiro em sala de aula. Basicamente é aquela coisa, né? Trabalhar nas brechas para tentar dar conta da batata quente pegando fogo e mesmo assim ainda dar rendimento para o Estado do uso do que ele está fazendo investimento, né? Exatamente, exatamente. É bem complicado isso. Já que a gente começou a falar sobre plataforma também, uma das coisas que mais foram evidenciadas esses últimos anos, né, é a questão da tecnologia. Você falou, eu também, a gente já olhou a questão da sua formação. Você falou que não teve disciplinas, por exemplo, de História da África. Na sua formação inicial, provavelmente você não deve ter tido vivência também com nenhuma produção de disciplinas que trabalhassem com essa questão tecnológica. E aí vem o boom da pandemia. Que aí vem a pandemia, a avassaladora, todo mundo fica sem saber o que fazer. Aí tem que usar tecnologia, tem que usar esse tipo de metodologia, né, como se o aluno tivesse autonomia plena de aprendizagem do conteúdo, né, se ele tivesse disciplina para fazer totalmente todas essas metodologias. E aí vem a questão também do professor se adequar a esse novo momento e esse novo tipo de aluno, né? E ainda mais agora no pós-pandemia.
Que aí ainda tem essa resistência, provavelmente, do uso da tecnologia dentro da sala de aula, mas como dá trabalhar com tecnologia na sala de aula se os alunos também não têm? Então, seguinte, Daniel, com relação à minha formação, deixa eu te lembrar um negócio agora. Eu me formei em História em 2011. Em 2011, a gente tinha projetos de extensão assim maravilhosos na universidade, que trabalhavam de fato com metodologia ativa. Só que, em termos de tecnologia, o que a gente tinha de mais tecnológico lá na UniOeste, em 2011, quando eu me formei, só que eu fiz estágio em 2010, eu fiz estágio em 2009, então é anterior Uhum. ainda. O que a gente tinha era um projeto de produção de vídeo, usando ainda Movie Maker. Eu me lembro de eu, estagiário, lá em 2009, 2008, utilizando o Movie Maker para fazer vídeos com objetivo pedagógico. Não se falava em YouTube, praticamente nada. Não se falava em plataforma. Quando chega a pandemia, eu era professor já no estado. A pandemia eu começo a trabalhar no estado em 2015. A pandemia vem forte ali 2019, 2020, né? E quando chega a pandemia, eu percebo uma mudança na forma de trabalho. Porque até a pandemia a gente não falava em plataforma, a gente não falava em aluno fazendo atividade remota. Vem a pandemia e se torna totalmente remoto. E o que a gente tem na pandemia é o uso das plataformas da Google. O Estado faz um convênio com o grupo da Google. É uma opção política, é uma opção econômica, é uma opção problemática, porque a gente tem possibilidade de produzir material dentro da universidade pública no Paraná, a gente tem possibilidade de produzir material dentro da estrutura de TI da SED, mas não, a gente optou por fazer o uso de uma plataforma do grupo Google. Beleza, usamos essa plataforma. E o que a gente teve, de fato, foi postagem de material em PDF, que era basicamente um livro didático, uma apresentação de slide, resolução de questões no Google Formulário, que o professor elaborava. Então, foi feito muito uso de Google Formulário. E a principal interface de contato com o aluno era a plataforma do Classroom, que também era a plataforma Google. Então, era Google, Google, Google. Atualmente, a gente tem outras plataformas chegando. Eu posso falar da plataforma que História usa, que é o Quizzes, que é uma plataforma de atividade. Só que tem plataforma de inglês, tem plataforma de matemática, tem plataforma de desenvolvimento de sistemas, tem um monte de plataforma. Tem plataforma de leitura, tem plataforma de redação. É desafiador. A minha escola, ela é uma escola fora da curva. Nós temos dois laboratórios, funcionando, os dois. E nós temos mais um laboratório móvel, que é um conjunto de 30, 35 tablets. Então, nós temos como atender simultaneamente, com acesso à internet e atividades em plataforma, 3 turmas ao mesmo tempo. 3 turmas. Para uma escola que tem aí uma quantidade razoável de alunos, é possível você fazer um uso bem legal de recursos digitais. Então, nós temos recursos. Mas ainda tendo todo esse recurso, o acesso ao laboratório é disputadíssimo. Disputadíssimo. Eu consigo, como professor de história, por exemplo, fazer uso dos tablets em 3 dias na semana. Eu não tenho acesso ao laboratório. O laboratório é para os professores de português, matemática e inglês, que tem que fazer um uso mais intenso de plataforma. Como professor de história, eu tenho acesso aos tablets. Eu consigo usar os tablets em 2 ou 3 dias da semana. Só que tem outros 2 dias da semana que não é possível pela agenda da escola, porque tem outros professores usando. E enquanto eu estiver usando, nenhum outro professor consegue usar. O resultado é que, mesmo tendo muito material, fazer atividades em sala com os dispositivos eletrônicos é muito difícil. O que eu tenho feito? Eu tenho feito um uso da plataforma, além daquele que a SED me exige, em atividades de avaliação. Então, eu disponibilizo uma das avaliações trimestrais, eu faço 2 avaliações trimestrais formais e mais 2 avaliações na forma de trabalho.
Uma das duas avaliações trimestrais formais eu faço na forma de atividade em plataforma. Então, eu disponibilizo a atividade e deixo para que o aluno faça no tempo que ele tiver de laboratório ou no tempo que ele tiver em casa, para que ele faça essa atividade num prazo de 7 a 15 dias, entre 1 e 2 semanas. O retorno dos alunos tem sido bom, eles têm feito. Só que o ganho pedagógico disso eu considero inferior ao ganho em termos de logística quando você tem uma carga de conteúdo muito grande para 2 aulas semanais. O grande ganho é que eu não preciso separar uma aula das poucas aulas que nós temos para só fazer uma avaliação em sala. Só que essa avaliação ela fica prejudicada. O aluno está fazendo uma atividade em casa, ele está copiando da internet, ele está muitas vezes sequer lendo a questão que ele faz, ele está tentando pegar um gabarito com os colegas. A plataforma ela é bonita no papel, eu acredito que ela é um recurso útil se ele está ali disponível para você usar sem ser obrigado dentro do seu planejamento. Agora, quando você tenta empurrar uma plataforma goela abaixo, o ganho é muito limitado. A crítica que eu faço à plataformização, ela é uma crítica em termos de concepção educacional. Eu já falei de onde eu parto. Eu parto da educação enquanto uma relação dialógica. O professor faz mediação. Se tem plataforma e se a relação do aluno com o saber é mediatizada por uma plataforma, não há mediação. Não há mediação do professor. Não há aprendizagem de qualidade. Entendi. É. É complicado mesmo, né, essa questão. Além, perpassa além do uso, né, a questão das utilizações das plataformas. E, em especial, né, o Alexandre, eu acho que o que mais dificulta justamente é que, assim, é um... A escola pode ser assistida, né, tem uma quantidade aceitável de material, de tecnologias acessíveis, sim, mas não é o bastante para todos, né? Então, a pergunta que a gente faz pode fazer assim: que educação é essa, né? Onde é E outra positiva para coisa, Daniel. uns e outros não têm acesso. E outra coisa, Daniel. Mesmo quem tem acesso. Cara, tem sido feita uma violência com as crianças de sexto ano. Você imagina o que é você pegar 40 aluninhos de sexto ano, que ainda estão em processo de alfabetização. Muitos deles ainda têm dificuldade em fazer o traçado da letra. E agora você pega a atividade de produção de redação, de produção de texto desses alunos, e passa a ser toda ela feita em plataforma. A professora de redação e leitura tem que levar esses alunos até o laboratório, senta cada um na frente de um computador, e agora vocês vão escrever o texto. E aí fica os aluninhos catando milho, digitando devagarzinho, com uma dificuldade tremenda, porque eles ainda não sabem ligar e desligar o computador. Tá lá o laboratório bonito, o laboratório funciona, as máquinas funcionam, ok. Agora, eu forçar o uso de uma plataforma de escrita de redação e leitura, de produção de redação de texto, para um aluno de sexto ano que ainda está em processo de alfabetização, para um aluno de sétimo ano que está em processo de alfabetização, a gente vai formar uma geração de adultos que não sabem escrever. O processo mecânico de traçar a letra, ele é importante no processo de alfabetização. É preciso desenvolver a coordenação motora, existe todo um processo ali de memória muscular no processo de aprendizagem. A gente descarta isso para colocar o aluno para digitar. Na minha escola, nós tínhamos um projeto lindo, lindo de leitura. Nós temos uma bibliotecária na escola que é da área, uma bibliotecária que fazia oficinas de contação de história. Nós tínhamos atividades de incentivo à leitura. Eu tenho alunos meus de 9º ano que vêm conversar comigo, que trocam referência de livro. Quando eu estou dando aula de história, eu faço referências constantes à literatura. Tem uma aluna minha de 9º ano, a Ellen, é uma graça. A Ellen faz assim, eu faço uma referência de livro, ela anota. Eu faço uma referência de livro, ela anota. Esses dias ela estava lá lendo Os Sertões. 9º ano. Entende? É bonito isso. Era bonito. O que aconteceu?
se compra uma plataforma de leitura com livro digital, tudo uma biblioteca digital, e passa a se cobrar dos professores de redação e leitura que eles estimulem os alunos a lerem apenas na plataforma. E que os alunos deixem de ser estimulados a pegar o livro físico na biblioteca e ler. Uma biblioteca rica, uma biblioteca bonita, está lá parada. O tempo de leitura dos alunos na biblioteca, que antes eles eram levados na biblioteca, eles pegavam livro, pegavam material, liam o material, agora é usado com eles na frente de uma tela, indo para laboratório. Então, o que tem sido feito com os alunos da rede estadual do Paraná é um desserviço para a educação deles. Nós, professores, avisamos o tempo inteiro que isso vai dar errado, só que a gente tem que ouvir técnicos do NRE, tem que ouvir secretário de Educação falando que nunca na história desse estado a educação foi tão bem, nunca os índices foram tão bonitos, nunca o Paraná esteve tão alto na fila do IDEB. A gente vai ver o IDEB, é um IDEB que tem um falseamento claro. O fluxo do IDEB nosso é totalmente falseado. É falseado porque os alunos estão sendo aprovados sem terem condições. Outra coisa, você olha os dados de proficiência. A proficiência no IDEB melhorou? Beleza, a proficiência melhorou. Como que foi isso? Os nossos alunos fizeram 3 provas institucionais de avaliação interna. 2 simulados para o IDEB. Esses alunos estão sendo treinados para fazer prova. O processo de aprendizagem tem sido deixado de lado. O que está preocupado é que o aluno tenha condições de responder a prova para o estado subir no IDEB. E eu volto a bater na tecla. O fluxo do Paraná está falseado. Nós, professores, temos sido pressionados diuturnamente para alcançar índices de aprovação, para ter fluxo, para subir o índice do IDEB. Diretores têm sido pressionados, tem acontecido assédio constantemente para que haja produção de fluxo. Então, assim, o uso de plataformas ele tem tido um lugar, só que ele vem acompanhado de um conjunto de política que é a preocupação apenas de produzir índice e se está destruindo um trabalho que já vinha sido feito há mais tempo. O Paraná ele já foi vanguarda em termos de política de educação no Paraná, no Brasil, desculpe. A gente já teve as diretrizes estaduais de educação produzidas a partir da base, com os professores escrevendo, com os professores participando, com os professores produzindo material didático. Isso tudo foi jogado fora. O que está sendo construído agora é um currículo que é raso e que é um desserviço àquilo que havia sendo feito. É um desmonte daquilo que tinha sido feito com política de educação no Paraná. É uma total despreocupação com a qualidade do próprio ensino, né? Essa questão. Porque você tem uma metodologia de trabalho onde o aluno está aprendendo, se o aluno está se envolvendo e muda bruscamente, né? Assim, isso se deve às políticas de governo também, né? A gente tem aí todos os 4 anos essas mudanças constantes. E essa questão da formação humana, né? Que eu falo assim, que a formação do aluno é humana, mas se você não trata nem o professor, que é seu funcionário, de forma humana, impondo para ele tudo tecnológico, você só vai reproduzir aquilo que que os novos profissionais da educação vão reproduzir na sala de aula, aquilo que ele recebeu, né? Então, vai ter essa questão tecnicista muito bruscamente, né? E aí, entramos na nossa última pergunta, né? Passa rápido, né, a conversa? Em relação à questão da história do Brasil, né, a gente tem um desafio, né? Com base em tudo que você falou, é um desafio maior ainda de como se trabalhar, né, perspectivas de apresentar personalidades, movimentos, grupos que foram, né, esquecidos, obscurecidos ou disfarçados na história oficial, que é repassado nos materiais didáticos, que é repassado, né, ainda mais aqui no plano do estado do Paraná, que até o plano de aula vem pronto. Como é que a gente pode burlar, entre aspas, esse sistema para poder, né, que o aluno também tenha consciência
desses outros movimentos, dessas outras personalidades, desses movimentos, sem também deslegitimar o conteúdo que a gente também está ministrando dentro da sala de aula. Agora, uma surpresa boa, né? Com relação às personalidades e aos movimentos, eles estão relativamente contemplados nas aulas que vêm prontas. Então, quando você vai lá para a aula de História do Brasil e vai trabalhar a abolição, por exemplo, está lá a figura do André Rebouças, está lá a figura do José do Patrocínio, está lá a figura do Luiz Gama. Quando você vai para trabalhar Era Vargas, está lá a ação dos indigenistas no Brasil, está a forma como foi criada o CNI, como foi criada a política indigenista no Brasil, se fala das comunidades indígenas. Quando a gente vai para o estudo da Era Vargas, está lá também o movimento negro. Quando a gente vai para a redemocratização, está lá o movimento negro, vai falar da história da Frente Negra no Brasil. Então, em termos de personalidades e de movimentos, estão contemplados. Quando a gente vai estudar a história do Brasil, está lá conteúdo de Guerra do Contestado. Guerra do Contestado é um movimento que tem tudo a ver com as populações nativas brasileiras, tem tudo a ver com a população preta brasileira. Quando a gente vai falar de história do Brasil, está lá a Guerra de Canudos. Tudo a ver também. A gente tem o tempo inteiro a preocupação em estar presente a história da África ali. Aonde que está o desafio, para mim? Está em você conseguir conciliar esse conjunto de narrativas individuais que são apresentadas de uma forma ensimesmada, quase como se você estivesse batendo continência para a bandeira, sabe? Então agora tem que cumprir a lei, vou bater continência para a bandeira aqui. Vou bater continência para o João Cândido, tá aqui, bati continência. Segue a aula. É como que eu integro essas narrativas e essas personalidades numa história que se pretende total. Quer dizer, qual que é o vínculo entre o local e o geral? Qual que é o vínculo entre essa narrativa individual e um conjunto de processos que são maiores do que essa pessoa? Esse é o desafio do professor. E aí está a tarefa do professor de fazer mediação. O trabalho do professor atuando ali na zona proximal de desenvolvimento é estar o tempo inteiro fazendo uma leitura do aluno, do que o aluno está entendendo e aonde que está o vínculo entre esse conteúdo que eu trabalho aqui na aula de história agora e a realidade é que esse aluno está inserido. Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar história do Brasil Império e trabalho a criação da Guarda Nacional, eu preciso trabalhar fazendo vínculo com esse aluno com política de segurança pública hoje, por exemplo. A política de segurança pública hoje e a política de segurança pública que leva à criação da Guarda Nacional no tempo do Brasil Império. Qual é o vínculo? Qual é o nexo que nós percebemos aí? Onde estão rupturas? Onde estão continuidades? A Guarda Nacional ela serve para bater em quem? A Guarda Nacional serve para prender quem? A política de segurança hoje tem quem como alvo, tem quem como problema. Muito mais importante do que o meu aluno saber de cor quem foi Luiz Gama, muito mais importante do que o meu aluno saber quem foi a personalidade XYZ, é que meu aluno conheça, entenda e consiga ter uma avaliação e uma aproximação crítica das relações a que ele está submetido e que criam o contexto de existência desse aluno. E aí é que eu falo que a minha abordagem ela não é decolonial, a minha abordagem ela é necessariamente anticolonial. Porque eu parto de uma perspectiva que se pretende compreender um todo, compreender uma totalidade. É claro que não é aquele princípio de uma verdade absoluta, é claro que não é aquele princípio de uma verdade positivista, a gente já superou isso, mas é uma referência, por exemplo, na história da esquerda inglesa, por exemplo, Thompson, uma figura que vai fazer uma vinculação constante entre as experiências individuais, as experiências de movimentos sociais de trabalhadores, a experiência de camponeses, mas também a formação de uma classe social que é a classe proletária inglesa. Então, esse vínculo entre o local e o geral, entre o específico e o generalista,
Esse é o grande jogo de cintura que o professor precisa ter. E aí isso não está no planejamento. Isso tem que ter o professor. Bom, mais histórias mediadas, então, né, Alexandre? Uma qualidade de ensino mais apurada. Alexandre, querido, acabamos o nosso episódio de hoje, né? Eu agradeço bastante a sua disponibilidade, separar um tempo para conversar comigo, né? É um prazer enorme e que assim, né? Se vier o doutorado aí, vamos conversar mais vezes. É, mais uma vez, eu quero também agradecer ao ouvinte, né, que está assistindo esse podcast nas plataformas disponíveis. O vodcast lá na plataforma do YouTube, que é a nossa plataforma de divulgação primordial, né? E a gente fica por aqui. Assistam os próximos que estão disponíveis também nessas plataformas. E até mais.